Olá, nossos irmãos do canal da Fraternidade. Estamos aí então em março já de 2025. Sou Edson Jasper, um dos trabalhadores aqui da Casa da Fraternidade, e vamos hoje então fazer uma reflexão da nossa terça-feira. Alguns em trabalhos de obsessão, alguns apenas na irradiação, e alguns vendo isso então pós, a gravação, pós a transmissão, que é sempre feita às terças-feiras, às 20 horas. Hoje em especial, preferi optar por um título aleatório. Estou com o Evangelho aqui na frente, já fiz a minha oração, minha concentração, e vamos assim, confiando em Jesus, buscar uma passagem onde alguém mais necessita, ou a gente nesse momento. E a passagem que abriu aqui, abrindo aleatória, é o óbolo da viúva. Eu vou ler para a gente e daí a gente vai refletir sobre o que isso significa. Estando Jesus sentado defronte ao gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas, no valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram as suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu o que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Marcos 12, 41 a 44 e Lucas 21, 1 a 4. Aqui a gente está falando sobre a caridade, Esse assunto é da caridade. E o lema do Espiritismo, quando Allan Kardec lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que traz o Espiritismo para o escopo também da religião, porque até ali ele não tinha ainda esse tríplice aspecto, ele estudava a religiosidade, a espiritualidade na realidade, sobre o mundo extrafísico, a metafísica, a filosofia sobre isso, mas é essa terceira obra que vai trazer então ela para o tripé também da religião, ciência, filosofia e religião. E o lema que Allan Kardec utilizou quando lançou foi: fora da caridade não há salvação. Bastante diferente de outras religiões, onde se diz fora da igreja não há salvação. Há muita diferença disso. A ideia aqui, por exemplo, vamos refletir sobre essas duas frases: fora da igreja não há salvação ou fora da caridade não há salvação, em cima desse daqui, do que Jesus falou sobre caridade, doação. Ali ele estava olhando sobre judeus, Jesus era judeu, às vezes a gente esquece disso. Ele estava olhando os judeus que iam então lá para a sinagoga tal, e lá tinha um tipo de no muro, tipo hoje um negócio de carta, a gente é que o carteiro bota a carta ali, Então, só que daí ele corria, ele era tipo de cobre ou de lata, lata acho que nem tinha na época, mas alguma coisa de metal, e quando se colocava as moedas, essas moedas elas barulhavam até, sabe? Quando ele falava deitava, que deitou a moeda, colocou a moeda ali, e a moeda então ela escorria para lá e fazia o barulho, Então às vezes vinha aquelas pessoas ricas e botavam ali bastante, e aquilo barulhava, corria lá, Então mostrando que estava fazendo uma grande doação ali para a sinagoga, para a sua igreja, para a sua religião. E aquela mulher simplesmente veio lá no gasofilácio e deitou as 2 moedinhas de 10 centavos. E aí Jesus disse que ela deu mais do que os outros, mas os outros deram bastante. Então, que sentido foi esse, Então, fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, porque assim, se fosse na igreja, em vez de caridade, então, quando perguntaram a Jesus: mas nos dias chegados, quem estará ao seu lado? E ele não falou, quem vai na sinagoga. Porque, igual eu digo, Jesus era judeu, a gente esquece que ele não era espírita, que ele não era evangélico, que ele não era protestante, que ele não era católico, Ele era espírita, ele era judeu enquanto religião. Mas de que forma
Ele era um judeu que ele tinha como seu princípio Deus, as leis de Deus e não a lei dos homens. Então, quando perguntado a ele quem estaria ao lado dele, o que ele disse? Aquele que me deu comida quando eu tive fome. Aquele que me vestiu quando eu tive com frio. Aquele que me visitou quando eu estive doente, quando estive preso. Então, eles perguntaram para Jesus, mas Jesus, quando tu esteve preso, quando esteve doente, quando esteve com fome? Ele disse, sempre que fizeres isso a um dos meus pequeninos, estarás fazendo para mim. Para Jesus, ele disse que é para ele. Então ele não disse assim, que é quem preservar os mandamentos, quem doou mais lá no gasofilácio. Não é isso. Então ele fala sobre a caridade. E o que é a caridade? Daí diz Paulo de Tarso, conhecido como São Paulo. Mesmo que eu vender todos os meus bens, doar aos pobres, mesmo que eu falar a língua dos anjos, mesmo que eu der o meu corpo a ser queimado em nome do Cristo, coisa que acontecia na época, se não houver caridade, não há salvação. E tem outros que dizem, se não houver amor, não há salvação. Então caridade é amor, né? Então assim, ali ele também está colocando, o outro deu de abundância, deu muito mais dinheiro e ele deu menos do que aquela que deu só 20 centavos. E esse outro caso de Paulo diz mesmo que a pessoa desse fortunas e desse tudo o que tinha até, mas se não for pelo motivo correto da caridade, não há salvação. Então assim, primeiro, do que se salvar? Salvar do quê? Então, qual é essa ideia, de se salvar? A gente está correndo risco, está correndo perigo? Eu vejo a salvação como assim, vamos pensar na escola. Por que o aluno vai para a escola? Com o propósito de passar de ano. Então ele precisa se salvar de não rodar, Então, senão ele pode rodar. Eu até lembro quando eu comecei no primeiro aninho, que faz bastante tempo, primeira série, e eles falavam que se não passar vai rodar. E aí vai rodar ele não pode rodar, já assim, lá no primeiro ano já me botaram medo de rodar. E eu ficava imaginando na minha cabeça uma roda, e o que acontecia com aquela pessoa que ia rodar ali, tipo assim, e daí eu tinha até ver, porque parece que todo mundo sabia o que era, só eu não conhecia essa roda, que todo mundo tinha medo, Então eu fiquei um tempo com medo dessa roda. E isso veio lá nos meus 6 anos, eu já estou com 49, aquilo me marcou. Então assim, voltando ao nosso assunto, Então assim, o que se salvar? A criança vai para a escola com o propósito de passar. Então ele se salva da roda, de não rodar, Ele não vai rodar, fazer de novo, ele não vai precisar fazer de novo. Então, o que ele precisa para se salvar? Tirar boas notas. Tirar uma média no mínimo de 7 e ter uma disciplina de frequência, ok? Nós estamos na Terra por um propósito, a gente não veio aqui para comer merenda, sabe? Mas então não pode? Pode, é bom, é gostoso, legal, o lazer, o recreio, o brinquedo e tal, Mas assim, não é o propósito. O propósito é passar de ano. E assim, então, mas como passar de ano? Tirando boas notas. E como tira boa nota? Praticando a caridade. Trabalhando não apenas para a gente, trabalhando para o próximo, trabalhando para o outro, trabalhando para a natureza, trabalhando para a sociedade. Entende? Então, assim, esse é o propósito. Eu preciso trabalhar para mim, eu preciso trabalhar para minha família, para minha esposa, para o meu filho, para as pessoas que estão à minha volta. Mas eu começo a ampliar esse círculo, Esse é um processo. Por que a gente queria uma família? Já para a gente sair do egocentrismo, não é só mais para mim, não é só mais meu. Eu já tenho um agrupamento, algumas pessoas, até uma família. E agora eu já sou feliz em ajudar a família. E tomara que você que está escutando já seja feliz por ajudar a família. Porque eu vejo muitos pais pagando faculdade para filho e fazendo uma pressão louca na cabeça, um psicológico negativo nos filhos, nos jovens, que me dá muita pena, dá vontade de pegar esses pais e dar uma chacoalhada. Que eles trabalham e dizem, não, mas eu me mato de trabalhar para vocês. Agora eu estou investindo em você. Quando está dizendo que está investindo, investir é para você ganhar o retorno de volta. Entende? Então já não é caridade, já não é por amor.
Ah, mas a sua forma de dizer? A forma de dizer é o que o nosso inconsciente acredita. Porque eu espero algo de volta quando eu invisto. Não, eu estou gastando com eles. Mas eu estou gastando com alegria e felicidade. Sabe? Então, assim, eu estou mais feliz com a felicidade dos meus, da minha família, da minha esposa, do meu filho, do que, às vezes, com a minha própria vontade. Então, exemplos, às vezes, simples, né? Esse domingo a gente assou um filé em casa. Um filé duplo, minha esposa gosta. Então, qual a parte que ela gosta? Aquela partezinha mais mole ali de filé duplo, que o nono dela chamava que é onde o boi deita. Então, assim, eu também gosto daquela parte, mas eu nunca como. Nunca. Por quê? Porque ela gosta daquela parte. Então, eu fico mais feliz que ela coma aquilo do que eu. Eu estou dando um exemplo simples aqui, né, para puxar a bola do Edson, porque num monte de coisa o Edson ainda é errado. Mas nessa parte já do filho, da esposa, da mãe, né, desses mais próximos, eu já consigo colocar isso. E é tão bom, sabe? Como faz bem pra gente. Mas o que é o passar de ano? O que é o se salvar? É eu começar a fazer essa extensão, ela se ampliando, sabe? Então o Chico, por exemplo, fazia isso que eu dei um exemplo com a minha esposa, com todo mundo, com os estranhos, com todo mundo que ele conhecia. Entende? Já é uma outra pegada, já é um outro nível de espírito, de evolução. Então ele é um espírito que já nasceu melhor? Não, ele é um espírito que já evoluiu mais, ele já está uns aninhos para frente, né? Então lá na Bíblia a gente tem a parte onde se fala do Apocalipse, né? Dos dias chegados, e o Espiritismo ele vai chamar isso de transição planetária. Então a gente entende que a ideia do se salvar é praticamente realmente passar de ano. A gente entende assim que os mundos, na teoria espírita, eles são mundos por graus, como séries. Então a gente tem mundo primitivo, a gente tem mundo de prova e expiação, a gente tem mundo de regeneração, a gente tem mundo ditoso. Então aqui eu já digo 4 anos de mundo, né? Vamos lembrar de novo. Primitivo, a gente tem provas hoje da historicidade que a Terra já foi um mundo primitivo, já foi o primeiro ano. Hoje nós estamos no segundo ano, prova e expiação. Mas tem outros mundos por aí ainda em estágio primitivo. E tem mundos também no segundo ano, como prova e expiação. Mas tem mundo na regeneração, tem mundo ditoso e daí tem uns ainda para frente. Então os mundos também evoluem. Então são como as classes evoluindo. Para nós, o que se chama de fim dos tempos, fim do mundo, não é fim. É fim da série do segundo ano para ir para o terceiro ano. Segundo para o terceiro. Então a gente entende que a gente está vivendo agora esse momento de transição. A gente está lá no finalzinho do ano, no finalzinho já assim fazendo a segunda época, já não é maneira de recuperação. Aqui nós já estamos fazendo a segunda época e a Terra vai passar para o mundo de regeneração. Mas quando vai ser isso? Bem, exatamente ninguém sabe. Mas, segundo Chico e Emmanuel, no Pinga Fogo, no YouTube, ele diz que a Terra deve adentrar no mundo de regeneração por volta aí de 2057, que daria 200 anos após a publicação do Livro dos Espíritos, da Terceira Revelação. E aí a gente vai ter um mundo diferente. O que é um mundo de prova e expiação? Onde predomina ainda o mal. O mal ainda predomina, ele prevalece. O mundo de regeneração não é só espíritos bons, mas não há mais a predominância no mal. Então, chegando em 2057 para frente, a Terra realmente entrando nesse contexto, né, nessa teoria, as pessoas que ainda não entenderam esse processo da caridade, do bem para o próximo, que ainda procura fazer o mal, ela não vai mais nascer nesse mundo. Porque nós, espíritos que nascemos aqui, a gente não teve o nosso início aqui na Terra. A gente vem de várias existências, experiências físicas, é uma vida com muitas experiências, e a gente teve experiência em outros orbes. Isso é básico, né? Talvez tem gente que acha, mas será que existe alienígena? Cara, é uma coisa tão óbvia que os mundos são habitados. Agora, se tem alienígena e nave física por aí, daí já não sei. Mas espíritos que até não habitam a Terra,
mas que convivem conosco como espíritos, isso está cheio, né? Isso a gente no centro acaba tendo até contato com eles. Então, assim, nesse contexto, nós estamos aqui e a gente procura atingir um padrão vibratório. Aquele que não atingir, ele vai ser migrado para o mundo de segundo ano. Então, isso é o se salvar. Se salvar, eu conseguir atingir o padrão vibratório do mundo de regeneração, para que eu não precise voltar para um mundo primitivo que está passando para a prova e expiação. Porque eu não vou regredir. Mas então o Espiritismo fala que a gente não regride, a gente progresso é reencarnatório. Sim, é progresso. Eu estou no mundo de prova e expiação. Se eu não cheguei no padrão para o terceiro ano de regeneração, eu vou fazer o prova e expiação de novo, só que eu não vou fazer só a segunda época. O que eu tenho que fazer se eu rodei do terceiro ano? Eu faço o terceiro de novo lá do primeiro bimestre. Então esses espíritos, eles não vão pegar um mundo igual à Terra, que está no seu final de prova e expiação, que já evoluiu muito. Ele vai pegar lá no início, saindo do primitivo, entrando no prova e expiação, né? Então, assim, isso vai ser o quê? Isso vai ser a Terra há 3, 4 mil anos atrás, se for ainda de boa, né? Porque senão pode ainda ir bem para trás, né? Onde a Terra aí mais de 100 mil anos, onde habitou aí o homem de Neandertal com o Homo sapiens, né? Então a gente não sabe em que ponto, mas vai ser bem para trás. Então, mas o espírito não regrediu do que ele estava, que é um espírito em fase da razão, vestindo um corpo humanoide, que está no segundo ano, só que ele volta para o outro. Então, salvar-se significa isso. E qual é a forma? É praticando o bem e a caridade para o próximo. Mas a caridade não é você dar daquilo que te sobra. A caridade é dar daquilo que você ainda necessita. Então, muitas vezes a pessoa... Sabe uma das coisas hoje que, se você quer começar a praticar um pouco a caridade, começar a controlar o seu tempo. E aquilo que as pessoas dizem que elas não têm mais tempo, ela mudar um pouco o seu padrão de vida para ter um pouco mais de tempo. Talvez ter tempo para os próprios filhos, talvez ter tempo para um pai, para uma mãe, ter tempo para o cônjuge. Quantos relacionamentos estão acabando porque a gente não tem tempo? E daí como é que eu vou dar para o outro algo que eu não tenho? Uma coisa é dar aquilo que ainda me falta, que eu ainda precisaria, que eu ainda necessito. Mas como eu vou dar algo que eu não tenho? Dar dinheiro é a coisa mais fácil que tem. O difícil é tu dar atenção. O difícil é tu dar um olhar. O difícil é tu dar um abraço. O difícil é você estar bem para perceber as pessoas à sua volta que não estão bem. O difícil é eu me botar em a minha prece, em vez de apenas agradecer ou pedir para Jesus, eu dizer para ele: Cristo, o que tu quer que eu faça para ti? Talvez uma prece de domingo: o que tu queira que eu faça para ti? E aí tu te botar à disposição. Aí é mais difícil. Só que aí que é o processo da evolução. Agora sim, se a pessoa começar a praticar a caridade, porque ela ficou com medo, que o Edson disse, que existe um mundo primitivo passando para a expiação, e que daí, se eu não atingir o padrão vibratório aqui, ideal, eu posso ir para lá, nascer nos corpos às vezes um pouco peludo ainda, de repente não sei se já vai ter casa, se vai ter caverna, não sei. Então assim, e daí eu fazer isso porque eu estou com medo, daí é o que Paulo de Tarso disse: se não houver caridade na salvação, eu estou fazendo por troca. Entende? Olha que loucura, né? Então, assim, essa parte é que diferencia da escola. Eu vou estudar para tirar nota para passar. Aqui não. E eu atingi um padrão de fazer o bem pelo bem. E aí o passar vai ser uma consequência. Eu atingi o padrão de eu sentir um padrão vibratório tão bom, tão positivo, de quando eu praticar o bem para alguém, que eu quero fazer aquilo de novo. Sabe? E daí a gente entrar no ciclo natural, né? Do religar e reconectar com Deus, reconectar com a natureza. Onde é que está Deus? Está dentro do próprio coração, está dentro de você, é a sua vibração. Qual é a Wi-Fi para conectar com Deus dentro de você? Qual seria? Qual é a senha, né? Deus está, é um Wi-Fi que está por tudo, mas qual é a senha dessa Wi-Fi? Ela se chama amor. Só que o amor da caridade, porque o amor, muitas vezes, que a gente fala, às vezes para um próprio parceiro,
né, para uma parceira, às vezes é um amor muito conjugado a um estado de atitudes do outro. Eu amo ele enquanto ele age dessa forma comigo. Se ele agir diferente, eu o odeio. Então, será que isso é amor? Não, isso não é amor, né? Isso é um processo de desenvolvimento, de busca, paixão. Sim, então a paixão, né? A paixão, ela é extremamente potente, é forte, mas ela cobra muito a paixão, ela tem muita expectativa. E o amor não, o amor ele é doação, ele não tem expectativa. Ele já é feliz pelo ato de doar, de fazer, de ajudar, né? Então, é esse o que a gente busca um pouco. Então, meus irmãos, é um assunto bastante interessante, né? Aqui falei sobre a caridade, falei sobre transição planetária, falei sobre tipos de mundo, sobre evolução, falei sobre degredo, é o nome que se dá quando acaba se voltando, né, fazendo a série de novo. Então, são vários assuntos. Espero que essa reflexão em algum momento com vocês possa ter ajudado em algo, principalmente em mexer um pouco, sabe? Às vezes eu prefiro não trazer tudo mastigado e com respostas, mas instigar em vocês a vontade do despertar, a vontade de estudar, a vontade de buscar, às vezes, um grupo e fazer parte, para juntos estarmos hermanados de mão dadas. Não porque necessitamos participar de uma igreja, de uma casa espírita, mas porque juntos a gente pode se ajudar mutuamente, cada um com o conhecimento que o outro tem, transferindo assim esse conhecimento de uma forma também de caridade, né? Como o seu Paulo Miller uma vez me disse, para a gente encerrando lá no Operários, quando você tem uma fruta, uma maçã e você dá para alguém, esse alguém você ajudou, mas você ficou sem a fruta. Agora o conhecimento não, você dá para o outro e cada um segue o conhecimento. Você não perde nada e o outro ganha. Então todo mundo ganha. Então, meus amigos, grande abraço, fiquem com Deus, uma ótima semana para todos. Necessitando, entre em contato com a casa, que a gente sempre vai estar ouvindo com muito carinho as mensagens de vocês. Grande abraço.